Queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, assim como se dá no tempo do Natal, onde a Igreja nos propõe uma preparação através do período litúrgico do Advento, nós também marcamos a nossa preparação para a maior festividade do nosso calendário litúrgico, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, através da Quaresma, que se inicia hoje com a imposição das cinzas sobre a nossa fronte e se estenderá até a quarta-feira da Semana Maior, a Semana Santa. E a inspiração que a liturgia nos propõe é que não atraiamos atenção sobre nós mesmos, sobre os nossos atos, sobre os nossos gestos, mas que centremos toda a nossa atenção nesta caminhada penitencial, nesta caminhada espiritual. Logo mais, após a homilia, o sacerdote com os ministros imporão as cinzas na nossa fronte, dizendo uma dessas duas fórmulas: convertei-vos e crede no Evangelho, ou esta fórmula inspirada nas palavras de Deus, dirigidas aos nossos primeiros pais Adão e Eva, após terem pecado, após o pecado original: lembra-te que és pó e ao pó retornarás. O pó, queridos irmãos, sobre nossas frontes, nos lembra três coisas fundamentais. A primeira denuncia o nosso nada. Nós somos criados do barro. Nós somos descendentes de Adão e Eva, portanto, diante de Deus, nós somos comparados ao pó. Nós receberemos este pó e basta um vento, esse pó já some da nossa fronte, da nossa cabeça, lembrando então o nosso nada. Depois, a nossa condição de pecadores, necessitados do amor e da misericórdia de Deus. E o último elemento nos fala que nós retornaremos ao pó. Após a nossa caminhada neste mundo, a nossa alma vai para junto de Deus, para o julgamento particular, o juízo particular, e o nosso corpo é sepultado, é plantado na terra. Ficam aqui os nossos restos mortais. E o autor do livro do Eclesiástico nos traz uma mensagem que sintetiza muito bem isto: lembra-te de teu fim e jamais pecarás. A liturgia de hoje é para lembrar a brevidade da nossa vida, da nossa caminhada. Nós não estamos caminhando para o ocaso. O nosso norte, a nossa meta final é morarmos com Deus. A segunda leitura de hoje, o apóstolo São Paulo nos faz este convite: reconciliai-vos com Deus. E os apóstolos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos convidam a não abandonarmos, a não desperdiçarmos a graça de Deus. Nós estamos vivendo o Kairos, nós estamos vivendo o tempo de Deus, o tempo da graça, e devemos aproveitar cada dia desta nossa caminhada quaresmal para confrontarmos a nossa vida, o nosso coração com o ensinamento, com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho nos faz este convite a superarmos
a praxis dos fariseus, que procuram realizar as suas obras com apenas um intuito: chamar a atenção dos homens, a atenção do mundo. Nosso Senhor nos lembra que o erro não está na prática em si, mas no desejo, na intenção de atrair espectadores. Quantas vezes nós também nos comportamos desta maneira, aguardando sempre a aprovação, o aplauso das pessoas, fazemos o bem com uma segunda intenção: sermos notados, sermos agradecidos, elogiados pelos homens. Santo Tomás de Aquino, ele nos diz que pode acontecer que um ato em si, mesmo que seja um ato virtuoso, ele pode se tornar vicioso devido a certas circunstâncias, entre elas as segundas intenções. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, ele nos apresenta essas 3 práticas penitenciais que devem ser uma arma, que devem ser um auxílio para que combatamos, como ele combateu o demônio no deserto, que nós também combatamos o pecado, o mal dentro de nós, e procurando sempre renunciar à vaidade, pois a vaidade, o orgulho, macula muitas vezes os atos de virtudes, e ela nos faz perder os méritos das nossas virtudes, dos nossos atos. O Senhor deseja que nós realizamos sempre o bem, que nós pratiquemos a virtude, oculta ou publicamente, mas que nós façamos pelos motivos retos, de maneira natural, visando unicamente glorificar e louvar a Deus, expressando o nosso amor, a nossa caridade para com o Senhor. O Evangelho nos traz essas 3 práticas penitenciais. São 3 práticas vividas por todos os judeus, mas que o Senhor nos ensina o sentido, o conteúdo que devemos oferecer a essas 3 práticas. A primeira prática é da esmola. Nosso Senhor diz: ficai bem atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Queridos irmãos, com essas palavras o Senhor nos convida a fugirmos da ostentação. Muitas vezes o Senhor observou a maneira como as pessoas faziam as suas ofertas, a sua esmola. Os ricos procuravam depositar grandes quantidades de moedas, e ali no cofre do templo havia várias repartições, fazendo com que o barulho das moedas chamassem a atenção dos fiéis, dos ali presentes. E nosso Senhor observou isso como um verdadeiro circo.
Então se colocava no lugar de destaque, no lugar de honra, as pessoas que faziam grandes doações. Eram os cristãos de primeira categoria. Se jogava luz nesses, sentavam nos primeiros lugares. E nosso Senhor viu que ali, numa ocasião, entrou uma viúva que depositou algumas moedinhas, né? Um valor comparado às outras ofertas completamente insignificante, mas a oferta daquela viúva, que não fez muito barulho não, uma moedinha que fez um barulho quase imperceptível, chamou mais a atenção de nosso Senhor do que as grandes quantias que eram depositadas no cofre, porque ela depositou tudo o que ela tinha, ela depositou com amor. Então não é a quantidade que nós ofertamos, mas é a qualidade com que ofertamos, se depositamos muito ou pouco amor. Aquela mulher, embora tenha oferecido algumas moedinhas, ela ofertou com muito amor. Então devemos sempre fazer de maneira discreta, fazer a caridade, a colaboração de maneira discreta, para que a outra pessoa, a pessoa que está sendo ajudada, não se sinta humilhada. Às vezes a gente faz a caridade fazendo com que o outro se sinta ainda mais humilhado, né? Damos muitas vezes o resto, a sobra, não damos aquilo que o outro necessita, né? Então caridade não é pegar e sair distribuindo, mas saber a necessidade do outro, né? Tem casas que têm filhos, famílias que são numerosas, famílias que não são tão numerosas, que às vezes não precisa de um alimento, mas precisa de um remédio, precisa de uma passagem. Então é dar aquilo que o outro precisa. Por isso que a igreja sempre optou por essa palavra esmola, porque etimologicamente esmola é a palavra mais apropriada, porque ela significa ir de encontro com a necessidade do outro, né? Ir de encontro com a necessidade do outro. Depois, a segunda prática penitencial é a da oração. Nosso Senhor nos chama a rezar desta forma: entrar no nosso quarto, fechar a porta e oferecer a Deus ali tudo que se encontra no nosso coração, no segredo do nosso coração. E Deus, que sabe o que está oculto, ouvirá a nossa prece. Essa palavra não é uma crítica para a oração pública. Aqui agora, celebrando a Santa Missa, nós não estamos fazendo uma oração privada, nós estamos fazendo uma oração pública. Então o Senhor se agrada da oração pública também, da oração comunitária, mas a forma como nós nos dirigimos a Deus é que vai fazer a nossa súplica, a nossa oração ser atendida ou não. Não é pela força da nossa voz, não é pela força da palavra que nós seremos ouvidos, mas pela humildade, pela intimidade, pela simplicidade da nossa súplica. Assim como um filho que se dirige ao pai, o filho, quando ele se dirige ao pai, ele não fala de maneira formalizada, ele fala de maneira simples, pessoal, íntima, né? A sua relação com o pai é uma relação de amor. Então assim também deve ser a nossa oração diante de Deus. É um pai que antes até mesmo que as palavras venham à nossa língua, à nossa boca, ele já sabe, ele já tem conhecimento. Às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer uma adoração ao Santíssimo Sacramento, de fazer um momento de contemplação, um momento de silêncio. O silêncio também é oração. A gente acha que rezar é só ficar falando, gesticulando, fazendo barulho. Vai dizer um padre da igreja que o diabo gosta do barulho, Deus gosta do silêncio. Deus gosta do silêncio. Quando ele falou ao profeta Elias no Monte Horebe,
Ele não falou pela tempestade, pelo terremoto, pelo tremor, pelos trovões, pelos fenômenos violentos da natureza, mas Ele falou através de uma brisa suave e mansa, né? Então, para que a gente escute a voz de Deus, a vontade de Deus, nós precisamos também silenciar não só os ouvidos, mas também não só a nossa boca, mas sobretudo o nosso coração. E quando a gente reza, não é simplesmente para pedir coisas a Deus, para que Deus se curve aos nossos desejos, mas é para que a gente entenda qual é a vontade de Deus a nosso respeito, né? O que o Senhor deseja. Então, para entender a vontade de Deus, eu preciso permitir que o Senhor fale através da palavra, através dos acontecimentos, através dos nossos irmãos. E por fim, a prática da penitência, a prática do jejum, que é uma das práticas mais antigas e que no Antigo Testamento era sinônimo de tristeza. Nós ouvimos o profeta Joel anunciar na primeira leitura de hoje, né, exortando o povo a rasgar não as vestes, mas o coração, a chorar, a fazer pranto, para que Deus olhe a humilhação do seu povo. Nosso Senhor nos apresenta um novo jejum. Não deve ser mais sinal de tristeza, sinônimo de tristeza, mas deve ser sinônimo de alegria, porque do nosso jejum nós poderemos também praticar a caridade. Nos privando de algo, nós poderemos ofertar para os necessitados, para os marginalizados, algum auxílio, né? Então, o Senhor nos convida a lavar o rosto, a aparar a barba, a não vestirmos sacos, a perfumarmos a cabeça, ou seja, a fazermos festa, porque o nosso jejum, assim como a nossa oração, não interessa aos homens, às pessoas, mas interessa unicamente a Deus. As pessoas não precisam saber que eu estou jejuando, é Deus quem precisa saber. Então, não posso ficar triste, desfigurado, eu tenho que ficar feliz, porque do meu jejum eu terei a oportunidade de exercer o amor, a caridade para com o próximo. Em síntese, queridos irmãos, o verdadeiro sentido para a prática penitencial é fugir da aprovação e dos aplausos dos homens e em tudo procurar agradar a Deus. Peçamos que, assim como o Senhor passou pelo deserto vitorioso, venceu o demônio porque foi obediente ao Pai, que nós também saiamos vitoriosos, celebremos com fé, com devoção, com alegria a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, através dessas três práticas penitenciais e, sobretudo, através de uma boa confissão sacramental. A confissão nos impele ao arrependimento, à conversão, à busca pelo auxílio, pela ajuda de Deus. Como nós iniciamos esta reflexão dizendo do nosso nada diante de Deus, né? Então, muitas vezes, diante do pecado, diante do mal, diante de situações negativas em nossa vida, nós nos comparamos a um punhado de pó. Somos um nada e precisamos do auxílio e da graça de Deus. Que o Senhor nos conceda uma boa, uma feliz e santa quaresma. Amém.